Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça transmitido pela rádio e TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. A Constituição Federal prevê a convivência familiar como direito a ser assegurado à criança e ao adolescente pela família, pela sociedade e pelo Estado, motivo pelo qual existe uma medida chamada acolhimento familiar, medida adotada para crianças e adolescentes que são afastados de suas famílias de origem por ordem judicial. É sobre o acolhimento familiar que vamos falar hoje. O acolhimento familiar é uma medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele garante que meninos e meninas afastados de suas famílias de origem por ordem judicial sejam recebidos temporariamente em lares acolhedores, em vez de instituições. O desembargador do TJ do Paraná, Sérgio Luiz Creus, foi precursor de uma iniciativa que visava orientar equipes que lidavam com o acolhimento familiar no Paraná. Em 2017, quando eu vim para a Corregedoria, nós criamos, vamos dizer assim, a primeira cartilha para estimular os magistrados, estimular os membros do Ministério Público e também as equipes técnicas a implantar o serviço de acolhimento familiar. Na época, nós tínhamos no Paraná, apenas 17 serviços de acolhimento familiar, ou seja, um número bastante reduzido, e a partir daí nós fizemos vários eventos e conseguimos ampliar significativamente o número de acolhimentos familiares, a tal ponto que hoje nós temos em torno de 140 serviços de acolhimento familiar no estado do Paraná. Hoje, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 35 mil crianças vivem em acolhimento no Brasil, mas apenas 6,3% estão em famílias acolhedoras. O CNJ tem articulado ações com outros órgãos para ampliar essa modalidade, considerada prioritária por lei. Cada vez mais juízes, promotores que têm esse poder de ajudar na articulação da rede, de fomentar dentro de suas comarcas, dentro dos municípios onde se encontram, a implantação desse tipo de serviço. No painel de hoje, vamos conversar com Débora Vigevani, psicóloga, coordenadora de advocacy do Instituto Fazendo História, conselheira do CONANDA, integrante da Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora e do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Vamos conversar também com José Roberto Poiani, juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Uberlândia e coordenador executivo do GMF-MG para assuntos do socioeducativo e integrante da COINGE. Bom, estão aqui os nossos convidados, o doutor José Roberto, a doutora Débora, sejam muito bem-vindos. Eu começo pedindo que a doutora Débora me diga em que área que ela atua nesta questão do acolhimento familiar. Já a gente vai falar mais sobre o acolhimento familiar em si, mas eu queria conhecer a sua atuação nesse espectro aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Queria muito agradecer o convite, pela participação. Eu atuo no Instituto Fazendo História, que é uma organização da sociedade civil aqui em São Paulo. E nós temos duas atuações em relação ao acolhimento em família acolhedora. Uma é executando o serviço de acolhimento em família acolhedora, conveniado ao município de São Paulo. Então, acolhemos crianças e adolescentes, quer dizer, só crianças, na modalidade de família acolhedora. E, além disso, eu atuo em advocacy, incidência política, para qualificar essa política pública e para que a gente possa trazer melhorias no âmbito nacional em relação ao acolhimento em família acolhedora. Ótimo, perfeito. Doutor José Roberto, seja muito bem-vindo. E o senhor, como é que é a sua atuação nesse tema aí que a gente está discutindo hoje aqui no Link CNJ? Olá, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Olá, doutora Débora. Eu estou juiz da Infância e Juventude da comarca de Uberlândia, o segundo maior município mineiro, há 12 anos. E também atuo na coordenação estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça.
Nessa condição, nós executamos há 11 anos o Serviço de Família Acolhedora em Uberlândia. Então, temos essa experiência desse trabalho executado lá. E também temos viajado em muitas comarcas de Minas Gerais e de outros estados, sempre levando essa semente do acolhimento familiar, da defesa do direito à convivência familiar de todas as crianças, inclusive os adolescentes, evidente, que por alguma razão, como você bem disse, precisam ser afastados de sua família por medida de proteção. Perfeito. Doutora Débora, esse acolhimento familiar, vamos explicar para a nossa audiência, que muitas vezes é formada também por pessoas leigas, né, que não estão por dentro do assunto, e eu queria que a senhora dissesse para a gente o que é mesmo este acolhimento familiar de que a gente está tratando aqui, do que se trata, como é que funciona. O acolhimento em família acolhedora é uma medida protetiva prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma modalidade de acolhimento que é definida pela Justiça quando uma criança ou um adolescente tem seus direitos violados e precisa ficar temporariamente afastado da sua família. É uma medida excepcional e provisória, né? Ou seja, ela é em último caso, assim como qualquer outra modalidade de acolhimento, né? Independentemente de ser abrigo, casalar ou família acolhedora, ela deve ser uma medida tomada somente em último caso, quando foram esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente na sua família de origem. E é uma medida de proteção provisória. O ECA estabelece que ela deve ocorrer por no máximo 18 meses, e enquanto isso, o serviço de acolhimento, junto com toda a rede de proteção do território, deve trabalhar para fortalecer a família de origem, para que a criança ou adolescente volte para sua família de origem depois de permanecer na família acolhedora. Doutor José Roberto, essa criança que sai então da família de origem precisa ser afastada. Como é que é esse processo então? Imediatamente a justiça já localiza uma família acolhedora, já existe um cadastro com essas famílias, com pessoas que possam acolher? Como é que é isso na prática aí do senhor aí? Na prática, o Serviço de Família Acolhedora é um serviço municipal, faz parte das políticas públicas do município. Ele pode ser executado diretamente pelo município ou por convênio com alguma organização da sociedade civil. O acolhimento familiar, ele ocorre por ordem judicial ou emergencialmente pelo Conselho Tutelar. É importante que cada comarca, ao ter o seu serviço estabelecido, e a sua criação precisa de ser precedida de uma lei municipal que organiza o serviço, também se cria um fluxo desse atendimento. É possível que, numa situação em que o magistrado vai decidir sobre o acolhimento familiar, ele já verifique no serviço se tem família acolhedora para o perfil daquela criança ou daquele adolescente. Em havendo, a criança, ao ser acolhida, ou o adolescente, ao ser acolhido, já vai direto sob guarda para essa família acolhedora, que é bom dizer, já foi cadastrada, já foi capacitada, já foi preparada e está à disposição para acolher a qualquer momento, conforme o perfil que ela escolheu e tem condições de acolher. Doutora Débora, agora a gente fala aí no máximo por 18 meses, que é o que diz a lei, né? Um ano e meio, mas trata-se de uma questão tão delicada, né? A gente vai fazer agora um pouco o papel do público aqui. A família acolhe esta criança, vamos dizer, se afeiçoa por essa criança. Como é que fica essa história desse lado da moeda? No serviço de acolhimento familiar, digamos que ela vai ter um repertório emocional maior para lidar com as despedidas e para lidar com toda a situação que levou ao acolhimento, né? Ela vai ter um cuidado e ela vai ter um suporte emocional muito mais individualizado para lidar com qualquer questões da vida, inclusive com as despedidas depois. E faz parte do processo de formação das famílias acolhedoras, né, que, como o Dr. Poiani disse, são preparadas, são capacitadas para exercer esse papel. Faz parte saber que a criança
não vai ficar com elas e uma hora a despedida vai acontecer. Então, são famílias também que precisam estar preparadas para esse momento e precisam saber que essa criança não está ali numa relação de filiação permanente, né? Não é uma relação de filiação como é na adoção. Então, uma hora essa criança vai embora e as famílias acolhedoras, elas estão constantemente sendo trabalhadas, preparadas, inclusive para esse momento de despedida. Elas são acompanhadas constantemente por uma equipe técnica, né? Equipe técnica do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Perfeito. Bom, eu peço licença aqui à doutora Débora, ao doutor José Roberto. A gente faz um intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa sobre acolhimento familiar e família acolhedora. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. O acolhimento familiar é o tema do programa de hoje. É uma medida que garante direito de convivência em família para crianças e adolescentes que, por diversos motivos, tenham sido afastados de suas famílias de origem. Quem está conversando comigo sobre essa medida são os nossos convidados. Débora Vigevani, psicóloga, coordenadora de advocacy do Instituto Fazendo História, conselheira do CONANDA, integrante da Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora e do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. E José Roberto Poiani, juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uberlândia e coordenador executivo do GMF-MG para assuntos do socioeducativo, integrante da COINGE. Bom, estamos de volta aqui com os nossos convidados, doutora Débora, doutor José Roberto, com quem eu começo falando. Doutor José Roberto, aí nessa região do Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, Minas Gerais, estamos em Minas Gerais aí. Como é que é essa questão das famílias, né? Quais são os casos mais comuns, assim, vocês recebem crianças muito pequenas para estarem adaptadas às famílias acolhedoras? Como é que é um pouco desse panorama, como acontece aí? Vamos colocar Minas Gerais aí como um exemplo disso aí. Alexandre, o acolhimento familiar ele pode acontecer em qualquer idade, desde um recém-nascido até um adolescente que já está para completar a maioridade, conforme a necessidade. Há momentos em que nós temos que acolher crianças no próprio hospital, em razão, por exemplo, de um abandono, de uma mãe que deseja entregar o filho em adoção, ela já o deixa no hospital. Há situações que envolvem grupos de irmãos. Há situações em que a família já é acompanhada pela rede de proteção e ela não consegue criar uma estrutura de modo a, mesmo com as políticas públicas, conseguir exercer bem o papel de pai, de mãe, de cuidador. Então, para isso, é preciso olhar atento dessa rede que traz a notícia ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e aí, mesmo sendo uma medida excepcional, nós consideramos que o acolhimento, especialmente o acolhimento familiar que tem preferência ao institucional, ele deve ser empregado todas as vezes que for necessário. Afastar uma criança de uma família importa em rupturas, mas deixá-la vivendo de maneira aguda ou crônica situação de violência compromete sobremaneira o seu desenvolvimento. Então, o Poder Judiciário e todos os integrantes do sistema de justiça precisam ter essa sensibilidade de agir no tempo certo. Perfeito. Doutora Débora, em relação a isso que o doutor Poiani acabou de falar, para retorno dessas crianças ou dessa criança para a família, a senhora citou anteriormente no primeiro bloco que existe um fortalecimento, né? Um trabalho de fortalecimento dessa família de origem. E aí, como é que é esse trabalho? Se tem estrutura como política pública no Brasil para fazer essa estruturação, essa reestruturação dessa família, esse fortalecimento, para que após esse período de 1 ano e meio, essa criança possa, de fato, voltar com segurança para o seio dessa família de origem? A gente já avançou muito, Alexandre, nas políticas públicas, né, de apoio às famílias. A família, ela de fato precisa de um conjunto, né, de políticas intersetoriais para apoiá-la. Às vezes ela está passando por uma
dificuldade circunstancial, né, que é um retrato daquele momento, e ela precisa das políticas de saúde, das políticas da assistência, precisa de projetos e programas de geração de renda, muitas vezes, de habitação, enfim, então são diferentes formas e necessidades que a família precisa ter atendida, e a gente ainda precisa, sim, avançar nessas políticas de apoio, tanto no momento da prevenção, né, para que, de fato, a gente esgote as possibilidades de um eventual de uma manutenção na família de origem, né? Mas também para depois do acolhimento, caso o acolhimento seja de fato necessário, a rede precisa estar trabalhando de forma muito articulada. Essas políticas elas não podem funcionar de forma setorizada, né? Precisa de muito diálogo, muita articulação para que a família receba todo o apoio necessário para se fortalecer e para receber de volta a sua criança ou seu adolescente. Certo. Doutor José Roberto, como é que tem sido a atuação do Conselho Nacional de Justiça nesse espectro aí desse tema que a gente está falando, o acolhimento familiar? No ano de 2024, o CNJ trabalhou e participou da criação de uma recomendação conjunta número 02. Essa recomendação ela abrange o Poder Judiciário, através do CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Governo Federal, todos em prol da ampliação, do fortalecimento e da expansão do serviço família acolhedora. Ali foram estabelecidas metas. Por exemplo, até 2027, nós termos pelo menos 25% das crianças e adolescentes em família acolhedora. E voltando para a primeira infância, esse alicerce do ser humano, que gradativamente nós não tenhamos mais crianças até 6 anos de idade em acolhimentos institucionais, abrigos ou casas-lares. Para isso, o CNJ tem estimulado os tribunais de justiça a criarem grupos de trabalho interinstitucionais a fim de que fomentem a criação desses serviços nos municípios. Embora se trate de um serviço municipal, embora a sociedade tenha que participar apresentando essas famílias, é fundamental que o sistema de justiça, via o Poder Judiciário, estimule esse diálogo, apresente dados e esteja à disposição para contribuir, uma vez que há necessidade desse permanente diálogo interinstitucional. O CNJ está atento a isso e tem buscado dar suporte aos tribunais e aos juízes para que isso aconteça. Perfeito. Doutora Débora, então, se essa criança não consegue voltar, por qualquer motivo, para a família de origem, aí a gente tem a questão de que ela vai para o Sistema Nacional de Adoção, aí vai ser uma criança que vai para ser adotada, é isso? Isso. O sistema de justiça, ele vai acompanhar constantemente esse caso, né, junto com o serviço de acolhimento e com toda a rede de proteção. E o caso ele precisa ser revisto a cada 3 meses, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma determinação legal, né, ao longo desse acompanhamento, toda essa rede de proteção, o sistema de justiça, ele vai avaliando como que a família está se desenvolvendo e se já conseguiu ou não adquirir ou readquirir, né, a sua capacidade de cuidado e de proteção para ter de novo, né, de volta a sua criança ou adolescente, e caso se constate uma impossibilidade de retorno, de reintegração familiar, a família ela passa por um processo de destituição do poder familiar, e depois desse processo de destituição do poder familiar, a criança ou adolescente é colocado no SNA e fica aguardando uma família por adoção. Bom, muito bem. A gente conseguiu, eu acho que esclarecer vários pontos. Falamos hoje aqui sobre o acolhimento familiar e eu quero agradecer aos nossos convidados pela presença.
Débora Vigevani, psicóloga, coordenadora de advocacy do Instituto Fazendo História, conselheira do CONANDA, integrante da Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora e do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, e José Roberto Poiani, juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Uberlândia e coordenador executivo do GMF-MG para assuntos do sócio-executivo e integrante da COINGE. Muito obrigado, doutor José Roberto, doutora Débora, sejam sempre muito bem-vindos aqui na TV Justiça, no Link CNJ. Até uma próxima oportunidade. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. A centralização dos serviços de justiça para a população, com custo operacional reduzido e cooperação institucional com os executivos municipais, tem sido efetivada pelo Tribunal de Justiça do Piauí, com a instalação de unidades do programa Justo Acesso. A meta é levar o programa aos 224 municípios do estado. Histórias de superação de jovens que passaram por serviços de acolhimento institucional foram reunidas no livro Minha Vida Fora do Acolhimento. A obra foi lançada no primeiro Encontro Nacional do programa Novos Caminhos, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Um dos relatos é do presidente do movimento Além do Acolhimento. Lançada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas a 30ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, com o objetivo de agilizar o julgamento de processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, estamos começando mais um CNJ nas redes. Venha conferir os destaques dessa semana. O cuidado com crianças e adolescentes é uma responsabilidade de toda a sociedade. Por isso, avançar nas pautas que envolvem proteção da infância faz toda a diferença para um futuro com mais dignidade e respeito. O CNJ atua em programas e campanhas como Adotar é Amor e em diretrizes para alternativas à privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, de acordo com o Código Penal. A Lei 15.069 de 2024 reconhece o cuidado como um direito de todas as pessoas e um dever compartilhado entre Estado, família, sociedade civil e setor privado. Essa política é um marco, pois valoriza o trabalho de quem cuida, mesmo quando não remunerado. Por fim, é preciso estar atento ao período da seca para evitar queimadas ou outras agressões ao meio ambiente, pois isso constitui crime. O artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais prevê que provocar incêndios em florestas ou demais áreas de preservação é crime com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Além disso, incêndios poluem o ar e prejudicam a saúde. Encerramos por aqui. Para saber mais informações sobre o Judiciário e entender melhor seus direitos, acompanhe o CNJ nas redes e também no nosso canal de WhatsApp. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante que tenha vivido na carreira no Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é José Aristides Catenati Júnior, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com atuação na área da infância e juventude na comarca de Almirante Tamandaré desde o ano de 2011, e estou aqui para contar uma história que ressalta a importância do programa de acolhimento familiar. Eu vou contar um processo emblemático que correu lá perante a nossa secretaria de uma criança de 6 anos, que nasceu com um defeito congênito raro, sendo diagnosticado com malformação do esôfago, o que impedia que ele se alimentasse com sólidos e líquidos que chegassem ao seu estômago. Assim, toda a alimentação dele somente poderia ser feita através de uma sonda, já que a ingestão de qualquer sólido ou líquido diretamente era perigosa, pois o alimento podia voltar para o pulmão e causar engasgos com grande risco de óbito. Para ter uma ideia da complexidade que era o caso da criança, ela precisava fazer essa dieta 6 vezes ao dia, de 3 em 3 horas. E cada uma dessas dietas demorava 2 horas para passar toda a alimentação que era necessária. Então, essa criança basicamente não tinha tempo de lazer, de escola, né? Que causava um sofrimento muito, muito grande. Então, antes do acolhimento familiar, ela era muito agressiva, não conseguia se comunicar, não conseguia falar,
era incompreensiva as falas que ela tentava pronunciar, as consultas e os exames médicos eram sempre muito tumultuados, pois ela não permitia que a equipe médica chegasse próximo para fazer o atendimento, muitas vezes sendo necessária, inclusive, a contenção física, né? Então, infelizmente, a família natural, não obstante a intervenção do juízo e de toda a rede de proteção do município, não demonstrou a capacidade adequada para despender os cuidados necessários para essa criança, devido ao quadro clínico, né, e outras situações como drogadição, o que acabou provocando o acolhimento familiar que ocorreu em setembro de 2024, então há exatamente um ano. Então, desde que ele passou a ser bem atendido assim nas necessidades pela família acolhedora e pela mãe social, que nesse caso é uma pessoa incrível, a criança apresentou uma significativa melhora no âmbito global. Os profissionais que estão acompanhando se mostraram extremamente surpresos com a mudança, né? Hoje ele interage facilmente com criança e adulto, não existe mais episódio de agressividade, frequenta o ensino regular, participa das atividades em sala de aula, as consultas médicas hoje transcorrem de uma forma mais tranquila e a fala já é facilmente compreensível, né? Então, essa considerável melhora no quadro de saúde física e emocional deixa claro para a gente o quanto o oferecimento de cuidados adequados em um ambiente familiar, seguro e acolhedor alterou positivamente a saúde e o bem-estar, ainda que persista a gravidade do quadro de saúde da criança. A cirurgia que é necessária e ainda é de alto risco, visando a reconstrução do esôfago para que ele possa se alimentar independentemente da sonda, antes era impensável, devido à fragilidade física, hoje já é uma realidade, né? Graças aos cuidados adequados e individualizados despendidos no seio da família acolhedora, que dificilmente seria possível no acolhimento institucional tradicional, a criança ganhou peso, resistência e está apta a enfrentar essa cirurgia corretiva que é de altíssima complexidade. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação na TV Justiça. É por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.